Daniel Coelho, pelo PMDB. Ou pelo PSDB, desculpa. PSDB. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Nesse momento, deputados de oposição dessa casa, população, aqueles que estão mobilizados pelo impeachment da presidente Dilma, foram até a frente do Palácio para demonstrar toda a indignação do povo brasileiro. Em 1988, o então deputado federal e candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dizia em seus discursos que nesse país, pobre, quando rouba, vai preso, rico vira ministro. Foi necessário que o PT chegasse ao poder para que essa frase virasse verdade nos seus limites. O presidente tem a prerrogativa de nomear quem quiser para fazer parte de sua equipe, mas fazê-lo para fugir da justiça, para impedir investigações em curso, ainda mais depois da maior manifestação democrática da história desse país, é uma tentativa de dar uma tapa na cara da população brasileira. Esse Congresso e essa casa não vai aceitar isso. A população brasileira também não aceitará. Essas forças do atraso que ocupam a tribuna da casa para defender a permanência de um governo que todos nós sabemos que é corrupto e que todos nós sabemos que é incompetente, não mais vencerão o debate com suas mentiras. Eu me impressiono quando os líderes do PT, do PCdoB, do PSOL ocupam a tribuna defendendo a permanência desse governo no poder, mas não têm coragem de defender a honestidade do mesmo. A única coisa que fazem é tentar agredir os adversários, é tentar dizer à população brasileira que todos são iguais, que a corrupção é uma coisa normal. Pois eu vos lhe digo, a corrupção não é normal, nem todos são iguais. Diferente dos defensores do governo, que têm uma indignação seletiva, nós queremos que todos, absolutamente todos, sejam investigados. Agora tratem os assuntos com seriedade, tratem os assuntos com a verdade. Vossas Excelências sabem que uma citação não é a mesma coisa de um indiciamento, que um indiciamento não é a mesma coisa de uma condenação. Então não tentem confundir a cabeça da população brasileira. Essa semana tentam requentar assuntos já investigados e esclarecidos a respeito do presidente do PSDB, o senador Aécio Neves. E nós não temos nenhum problema que o senador Aécio Neves seja investigado. Mas é preciso que a verdade seja dita. Falar em Furnas, por 3 vezes esse assunto já foi investigado, já foi julgado, já foi arquivado, e a justiça já se pronunciou de que a tal lista é falsa e de que não há nenhuma verdade sobre esse assunto. Agora, vem falar de um assunto relacionado à mãe do senador, de uma fundação que ela abriu no exterior. Assunto também requentado. Quando eu vejo os deputados ocuparem a tribuna e falando do assunto, eles não dizem que esse assunto veio à tona em 2010 e que também já foi alvo de investigações e que também já foi arquivado. Não tem nada de novo sobre esse assunto. Não é honesto querer mentir e confundir a população. Nunca ocupei essa tribuna para acusar absolutamente ninguém. Quem faz julgamento e diz quem é culpado ou não é a justiça e as instituições. Diferente dos defensores do governo, que atacam a justiça, o juiz Moro, que faz um trabalho que orgulha todo o país, que atacam o Ministério Público, que atacam a imprensa livre, nós defendemos os princípios democráticos.
Nós defendemos que a imprensa faça o seu papel, que divulgue tudo aquilo que está acontecendo no parlamento, no âmbito da justiça, nas investigações da Lava Jato, porque só assim nós poderemos consolidar a nossa democracia. Nós defendemos que a justiça continue a manter sua independência, que as investigações ocorram sem a interferência política. O que a gente não pode admitir é o que nós percebemos nos últimos meses, a pressão do governo para que, entre aspas, se coloque limites na Lava Jato, se coloque limites no trabalho do juiz Moro. O limite de uma investigação é a lei, nada mais, nada menos. Nós não podemos admitir interferências no processo político. O povo brasileiro acordou, não vai parar na manifestação do último domingo. Demonstra nesse momento a sua insatisfação, sem nenhum tipo de mobilização ou organização. Quando deputados da oposição chegaram em frente ao Palácio para estender a faixa, com a frase espiada dita pelo próprio Lula, carros começaram a parar, as pessoas começaram a descer, com bandeiras do Brasil e a gritar gritos de ordem. Isso não foi organizado por nós, deputado Rocha. Vossa Excelência estava lá. Nunca vi algo tão espontâneo. Os motoristas que passavam buzinavam, davam palavras de apoio, alguns paravam o carro e começavam também a se juntar àquele movimento que lá continua. Porque a população brasileira não vai desistir dessa luta. Se alguns acham que com esta nomeação vocês vão parar o trabalho da justiça ou o movimento da sociedade brasileira e do Congresso Nacional, vocês estão completamente enganados. Vão todos juntos para o julgamento popular que acontecerá nessa casa, através do parlamento, que legitimamente foi eleito pelo povo brasileiro para fazer o julgamento das contas presidenciais e também da sua conduta, com a prerrogativa constitucional já estabelecida e já utilizada, inclusive, historicamente nesse país, que é do impeachment da presidente. Fato que acontecerá em breve, querendo ou não os donos do poder.